No vídeo de hoje eu trouxe análise do personagem sonhador do livro Noites Brancas, do Fyodor Dostoiévski. Eu estou lendo Crime e Castigo e lembrei que tinha lido esse livro, achei muito fofinho e resolvi trazer aqui para o canal. Antes disso, quero dizer para vocês que para quem tem interesse em me acompanhar no Telegram, vou deixar o link fixado aqui no canal do meu canal lá. O livro é uma novela de 5 capítulos, né? Bem curtinho. E o enredo é basicamente um rapaz que conhece uma moça numa ponte de São Petersburgo durante as Noites Brancas, que é um período do verão em que escurece muito tarde, né, de 10 horas até 1 da manhã, e lá pelas 4 o céu já clareia de novo. E essa moça que ele encontra se chama Nastenka, acho que é assim que se pronuncia. E eles ficam amigos, contam sua vida um para o outro, e ela lhe conta que estava esperando o homem que ela ama, que é o sujeito que prometeu casar com ela 1 ano atrás. Ao decorrer dos diálogos, nós vemos o afeto que o sonhador tem pela Nastenka. E quando ele resolve confessar que está apaixonado, que a ama, ela, apesar de alimentar e dar esperança, né, essa paixão, o deixa sozinho e volta para o seu amado, que retornou para ficar com ela. Amigos, temos uma friendzone aqui na história. Mas nem de longe o romance é, ao meu ver, o ponto central, né? Muito importante para desencadear determinadas decisões a partir daí, mas nem de longe é o ponto principal. O sonhador, que é como o narrador se intitula, é um personagem muito interessante. Ele é um homem sozinho, sem amigos, não tem planos, nenhum objetivo concreto, né? Ele é escritor, mas nem isso ele consegue assumir, já que ele acaba publicando as próprias obras em nomes de terceiros. Um velho amigo que morreu. E quando eu foco na pessoa do sonhador, eu não entendo por que ele se intitulou assim. Quando eu penso em alguém sonhador, eu penso em alguém que se justifica através de um objetivo final. Os sonhos estão na categoria do ser, né? Então, eles irão justificar o porquê da nossa existência, da construção de nós mesmos para atingirmos determinado ponto. E o sonhador, na verdade, não tem um ponto para atingir, algo que justifique a própria existência. Quando eu penso na pessoa do sonhador, eu vejo uma ponderação muito mais para a fantasia, para o devaneio, né, o delírio, do que para os sonhos propriamente dito. É por isso que, se ele fosse apresentar para Nastenka como ele realmente é, ao meu ver, ele se apresentaria como alguém totalmente delirante e não um sonhador como ele fez. No primeiro encontro que ele tem com Nastenka, quando ela pergunta sobre a sua história, sobre a sua vida, ele afirma que não tem nenhuma história, que na verdade ele não passa de um sonhador. Não é à toa que ele se define como um tipo, né? Um tipo de ser humano. Ele diz que um sonhador não é um homem, mas uma criatura de gênero neutro. E eu achei essa coisa de tipo de gênero neutro muito peculiar. Porque aqui conseguimos observar a distinção real do sonhador e do delirante. Porque o sonhador não se intitularia como um tipo ou gênero neutro. Pelo contrário, é essa posição do narrador perante a vida. Uma posição morna e indiferente. E por que eu chamo ele de delirante, né? Isso pode chegar até a ser cruel, porque o personagem é muito fofo, eu fico com dó de chamá-lo assim, mas não dá para defender. Ele tem realmente delírios, devaneios excessivos. Tem um momento do monólogo que mostra claramente isso, porque a deusa fantasia chegava e ele simplesmente vivia apenas em sua mente. Ele diz que frequentemente era tomado pela fantasia, que acabava até deixando de prestar atenção na realidade, até mesmo no lugar em que ele estava, nas pessoas à sua volta. Arrisco dizer que até os sentidos, eles eram meio que ignorados, desligados, porque nessa passagem ele só volta em si porque alguém esbarrou nele. Se alguém não tivesse esbarrado nele, ele continuaria lá, andando pela rua com a deusa fantasia, sem prestar atenção em nada. E por que eu achei interessante fazer essa distinção do sonhador e do viciado em devaneios? Porque através dessas fantasias, o narrador não sabia mais o que era fantasia e o que era realidade, daquilo que era imaginação e daquilo que realmente aconteceu. E essa escolha de viver de forma neutra fez com que ele vivesse a realidade totalmente desfigurada do real. Tanto que já no comecinho, ele contando sobre o afeto que ele tem pela arquitetura da cidade, as pessoas da cidade, ele até conta com uma certa saudade. Olhando de longe eu vejo que não seria pelas pessoas, mas porque
aquelas pessoas meio que faziam parte do cenário, compunha determinada fantasia em sua mente, sabe? Porque quando ele se depara com os outros, ele não tenta se relacionar. É só para eles estarem ali e ele se sentir confortável com isso. E é uma das coisas que mais me entristece no livro. No comecinho, porque ele meio que fala como se ser um sonhador fosse algo muito melhor do que viver a realidade. Como se ele fosse muito especial por ser visitado pela deusa fantasia. E ele perde muito com isso. Isso me leva, ao meu ver, ao ponto central do livro, porque ele se apaixona por Nastyenka da mesma forma que se apaixona por um personagem de romance. Diz que é como se tivesse passado a vida inteira esperando por ela. Mas ela em si, ou a personificação daquilo que ele criou? Porque o tempo todo ela fala do amado dela, e ele tenta ajudá-la com o amado dela. E para ela, ele é apenas um amigo que quer vê-la bem, feliz. Então, essa incapacidade de enxergar a realidade, de saber diferenciar as suas memórias com as cenas dos romances que ele lê ou escreve, é a coisa mais triste do livro. Porque ele repara tanto na cidade, no cenário, nas casinhas, mas primeiro, ele não sabe definir aquilo que ele realmente é. Segundo, ele não sabe definir a realidade. Essa negligência pela realidade é tão grande que tem um detalhe que me pareceu muito importante no livro, que é quando ele entra no próprio quarto e descreve que tem teias de aranhas e aranhas no teto. Só que ele vê e não faz nada. Tipo, eu vou me encontrar com a mulher que eu supostamente gosto, mas a minha casa está com teias de aranha por todo o teto e eu não dou a mínima. Eu basicamente estou ignorando a minha realidade e vivendo um devaneio porque me sinto mais confortável assim. E a pergunta é o seguinte: o que é real nesse momento? O que carece de atenção? É a paixão platônica ou a minha fuga da realidade a todo momento que me impede de me aprofundar naquilo que realmente importa? A casa está se deteriorando, a minha mãe está envelhecendo, o tempo está passando, o teto está cheio de aranhas, o meu quarto está péssimo, eu sou um homem pobre, não consigo assumir que sou um escritor. Então, fantasiar me proporciona mais prazer e é isso que irei fazer? É por isso que ele acaba pensando em trocar tudo isso, todas as suas divagações, por 2 noites de felicidade plena. E no finalzinho, a parte mais comovente para mim, nós percebemos que ele de alguma forma foi puxado para a realidade. A sua mãe, percebendo que ele estava abatido, já que levou, né, o pé na bunda da Nastyenka, ela limpa o seu quarto, tira as teias de aranha, vai lá e fala para ele: olha, aqui está tudo limpo, tá? Não tem mais aranhas, não tem mais teias de aranha. Que tal chamar algumas visitas? Que tal um casamento? Sabe? Volta pra realidade. Tem uma frase nesse livro que eu amo, que é: meu Deus, 1 minuto inteiro de deleite. Por acaso isso não basta para toda uma vida humana? Deus abençoe vocês e tchau, tchau.